Estamos aqui hoje para mais um momento de fé. Levar até você uma palavra de esperança, de conforto, de paz e que possamos, nesse momento que estivermos aqui, estar com você meditando na palavra de Deus e que possamos aumentar a nossa fé nesses dias tão difíceis. E eu quero te convidar para você estar aqui junto comigo nesses momentos que estaremos meditando na palavra de Deus. E que com esses momentos possamos nos fortalecer para que nós possamos enfrentar o que nós vamos passar no dia a dia, as lutas, as incertezas dos dias que vêm por aí e que nós possamos encontrar forças para lutar, guerras, fomes, medo, incertezas, inseguranças, em várias áreas, em todos os setores das nossas vidas. Te convido agora a meditar junto comigo em Isaías, no capítulo 53, no versículo 1. Vamos estar lendo a palavra de Deus e juntamente meditarmos nela, para que Deus ele possa estar nos fortalecendo e aumentando a nossa fé dia a dia. Vamos lá? Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Vamos estar meditando sobre esses versículos e possamos entender um pouquinho da palavra de Deus. Começando aqui, recordando um pouquinho a palavra de Deus, vamos voltar lá no Jardim do Éden, onde o homem cometeu o seu pecado, a separação de Deus. Então, no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, ali a serpente entrou, seduziu a Eva, e Eva também fez com que Adão experimentasse do fruto proibido, ao qual Deus pediu que eles poderiam comer tudo que havia ali no jardim, de menos o fruto da vida. Mas a serpente, sabendo que poderia ali causar uma curiosidade em Eva, sabia o ponto fraco e conseguiu seduzi-la, fazendo que o homem cometesse o pecado. E com esse pecado houve uma separação do homem e Deus. E aí nós começamos uma longa jornada para entendermos ou para a procura dessa reconciliação com Deus. Nessa separação, o homem ficou distanciado de Deus
E com essa distância, o homem se tornou inseguro, se tornou solitário. E por mais que ele busque alguma coisa, há um vazio dentro dele que ele não consegue suprir. Por quê? Porque é a falta de Deus. É a falta do relacionamento com Deus. Então vamos aqui para Isaías. Isaías, um profeta que profetizou em Judá, na época do rei Josias. Vamos entender aqui que o profeta Isaías é um profeta messiânico. O que quer dizer? Ele trouxe profecias de coisas que iam acontecer no futuro. Aqui ele está predizendo a vinda de um Messias, a vinda de alguém que iria restituir esse relacionamento entre o homem e Deus. Quando nós falamos aqui de Isaías 53 e quando a gente lê sobre esse texto, relatando as dores, o sofrimento, a humilhação, nós vamos ver aqui o que Jesus ele passa para a restauração do homem, para trazer ao homem novamente uma salvação. E quando a gente medita sobre a cruz, nos deixa angustiados e tristes, como que Jesus ele suportou todas as coisas e ainda foi rejeitado pelo homem. Porque eles não reconheceram essa vinda de Jesus. Eles não o aceitaram. E através dessa recusa dos judeus a aceitar Jesus como seu Messias, Jesus ele abre, através da graça, a salvação a todos nós, que somos adotivos e recebemos a salvação através da adoção de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo, porque hoje nós somos salvos pela graça. E essa graça que alcança cada um, mesmo que sejamos pessoas pecadoras, às vezes você vai falar, mas eu não mereço a graça, eu não mereço o perdão de Deus. Mas Deus, ele sofreu todas as dores, toda a vergonha, toda a humilhação. Foi para isso, para que através do seu arrependimento, você possa alcançar a salvação através do sangue derramado na cruz. Jesus era inocente, Jesus era puro, Jesus não tinha pecado, mas ele recebeu uma morte de cruz, onde era somente aqueles que eram os piores pessoas, os piores criminosos recebiam, que era a crucificação. E Jesus ele foi crucificado, quer dizer, foi a pior morte que deram a ele. E Jesus ele passou por todo esse processo sem reclamar, sem abrir a boca. E nós possamos entender que ele foi como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro para que eu e você pudéssemos receber a graça da salvação, para que hoje nós pudéssemos ter um relacionamento direto com Deus, que hoje nós pudéssemos sentir a tua presença e sentir que Ele está cuidando de cada um de nós. Por mais que nós não temos certeza do nosso futuro, do que vai acontecer, como será a nossa vida, os problemas que vêm bater em nossas portas, mas Deus ele está ali cuidando e guardando cada um de nós. E através desse sacrifício de Jesus na cruz, ele pôde nos conceder essa glória de termos um relacionamento juntamente com ele. E eu quero meditar junto com você um pouquinho que Jesus fez para nos resgatar. Jesus ele teve um ministério de 3 anos e durante esse ministério ele curou, ele libertou, ele fez muitas maravilhas, muitos milagres, ao qual muitas pessoas ali testemunharam esse milagre de Jesus. Mas mesmo assim, o homem de um coração duro, de um coração
vamos dizer, endurecido e também até podemos dizer com um pouquinho de maldade, porque nós, sem Deus, nós nos tornamos pessoas más, frias, sem amor, e ali pessoas que por inveja ou medo que Jesus tomasse os seus lugares, começaram a irradiar uma fofoca, uma mentira, para que pudesse achar uma forma de que Jesus fosse morto, para que o povo não o adorasse. Então, se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, nós também vamos encontrar essa frieza, essa falta de amor, e hoje nós podemos dizer que nós estamos quase que igual ao momento em que Jesus foi crucificado. Hoje, se nós formos olhar a sociedade, nós vamos ver uma sociedade distante, fria. As pessoas não se amam mais, as pessoas não têm mais um relacionamento entre elas, famílias destruídas, casamentos sendo destruídos, filhos levantando contra os pais, não respeitam. Vamos ver um mundo totalmente sem a presença de Deus. E nós fazemos uma pergunta: Deus, ele se distanciou de nós? Deus não se importa mais com seu povo? E eu vou responder para você: Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele permanece Deus sempre, amanhã, no futuro. Ele é o mesmo, ele não muda. Mas o homem é que passa por transformações. E cada dia mais que passa, nós estamos mais distantes de Deus. E eu quero falar mais para você, vamos meditar mais daqui a pouquinho no segundo bloco. Nós vamos expandir mais sobre esse sofrimento, esse sacrifício, e vamos falar mais um pouquinho sobre a salvação. O que ela vem significar, como alcançamos essa salvação, se nós já estamos salvos ou qual meio nós podemos alcançar a salvação. Eu quero te explicar de que forma você pode alcançar essa salvação que nos foi dada através do sangue derramado, do sangue de um cordeiro que não tinha pecado, mas que foi morto como um pecador, para que ele levasse sobre ele todos os pecados do mundo, todo o pecado que estava sobre nós, que nós carregávamos e que nós não tínhamos salvação. Jesus, ele veio e ele colocou sobre ele tudo isso para que nós pudéssemos alcançar a graça de um dia estar junto com ele. E eu quero que você medite nesse dia. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer que seja o que você estiver sentindo, o que você estiver passando e que você tem falado: eu não aguento mais, eu não tem saída mais para mim. Mas eu digo para você que tem sim. E a saída para você, ela se chama Jesus Cristo. Jesus, ele pode todas as coisas. Ele pode transformar a sua história. Ele pode entrar na sua vida e você começar a escrever um novo capítulo e recomeçar. Então, eu te convido a experimentar essa graça maravilhosa que nos foi dada por Jesus Cristo, porque Ele amou a cada um de nós. Ele nos amou primeiro, por isso nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Então, venha comigo, não perca o próximo bloco. Eu quero chamar agora os nossos comerciais e estaremos de volta daqui a pouquinho para continuarmos meditando na graça da salvação. Oi, estamos aqui de volta.
meditarmos mais um pouquinho na palavra de Deus. Como estávamos no bloco anterior, estávamos meditando sobre Isaías 53. Vamos meditar agora sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. A morte de Jesus na cruz e seu sofrimento fazia parte dos planos de Deus para a humanidade. E ele revelou isso com riquezas de detalhes em Isaías 53, há mais de 600 anos antes. Então, para a gente entender que Isaías, ele revelou o que que o Messias viria e passaria há 600 anos da vinda de Cristo. O Messias era um homem comum. Ele cresceu em uma família pobre, não teve privilégios. Por isso, o profeta diz que ele era um homem de dores e experimentado no sofrimento. O Senhor conheceu as dores sobre o que era uma dor de cabeça, enfrentou o forte calor do deserto, foi contrariado. O Deus eterno sentiu cansaço na pessoa de Jesus. Tudo isso para levar nossas dores, limitações, doenças e, sobretudo, a morte. Aqueles que observavam a crucificação o consideravam amaldiçoado por Deus. Mas a grande verdade é que essa maldição era nossa. Para conceder paz e salvação, Jesus foi dilacerado. Ele foi dilacerado na cruz. Foi torturado. Foi torturado pelos romanos e pelos judeus, que o insultavam e o envergonhavam. Para você ver o que Jesus ele passou. E aí, às vezes nós nos tornamos pessoas tão egoístas, achamos que Deus é injusto e que às vezes nós estamos sofrendo, que não merecemos esse sofrimento. Às vezes questionamos a Deus e perguntamos: Senhor, por que o Senhor permite tanto sofrimento? Por que o Senhor permite tanta fome? Será que é mesmo permissão de Deus? Será que Deus queria isso mesmo para nós? Irmãos, Deus, ele não, tudo que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos, que nós tenhamos paz, que nós tenhamos comunhão, que nós tenhamos uma vida farta. Deus, ele não deseja nem nada disso para nós. Mas com a entrada do pecado no mundo, aí trouxe a maldade, aí entrou o sofrimento, as escolhas que nós fazemos. Essas escolhas, elas geram consequências. Quantas vezes acontecem as coisas conosco, mas é consequência de algo que eu escolhi lá atrás na minha vida. Às vezes eu escolhi um mau casamento, às vezes eu fiz uma escolha errada, escolhi aquilo que, sem perguntar uma direção a Deus, eu fiz uma escolha e as consequências dessa escolha veio sobre a minha vida. E muitas vezes, irmãos, não foi o que Deus planejou, quis para cada um de nós, mas foi o nosso autoentendimento, o nosso egoísmo e o nosso achismo que nos trouxe as consequências desse sofrimento. Mas mesmo com todos os nossos erros e a nossa autossuficiência, Deus ele ainda é misericordioso e Ele ainda nos ajuda a consertar aquilo que está errado em nossas vidas. O capítulo 53 de Isaías é uma visão profética do sofrimento do Messias Jesus Cristo. Assim disse um grande teólogo. Parece que foi escrito debaixo da cruz, no Gólgota. Martinho Lutero, o grande reformador cristão, afirmou que todos os cristãos deveriam recitar de cor este capítulo. O Messias do capítulo 53 de Isaías daria a sua própria vida em sacrifício pelo povo de Israel e por todas as nações, cumprindo assim o seu ministério de sacerdote.
para você entender esse sofrimento todo. Às vezes, quando nós questionamos, não aceitamos, a gente esquece de olhar o sacrifício de Jesus por mim e por você. Às vezes achamos que sofremos demais, que não merecemos. Quantas vezes você já ouviu alguém falar: ah, eu não mereço isso, eu não mereço passar por isso? E Jesus? Você acha que Jesus merecia passar por tudo aquilo? Eu volto no versículo de João 3,16, que diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você viu? Jesus, ele nos ama de tal forma que ele permitiu que o seu Filho passasse por todo o sofrimento para que nós pudéssemos ser reconciliados. Então eu quero te dizer, não fique reclamando, não fique murmurando, achando que você é o maior sofredor do mundo, que você é a pior pessoa do mundo. Eu quero te lembrar que você tem um Deus que pode todas as coisas. Esse Deus, ele é maior do que o seu problema. Esse Deus, ele é maior do que o seu sofrimento. Deus, ele é maior do que sua dor, do que sua doença. Deus, ele é maior do que sua falta de emprego, do sustento da sua família. Então, eu te convido hoje, você convidar esse Deus Todo-Poderoso. Convida Jesus para dentro da sua casa. Convida Jesus para estar na sua vida. Convida Jesus para mudar a sua vida. Porque você vai começar a experimentar novas coisas. Hoje, o mundo, às vezes, muitos nem se lembram mais da existência de Jesus. Não faz mais parte do seu dia a dia. Ninguém lembra de acordar e agradecer porque o dia nasceu maravilhoso, porque o sol está lindo, porque tem uma brisa que possa soprar o nosso rosto. São maravilhas que Deus nos concede. Nós temos que ser gratos pelas coisas que Deus tem feito por nós, pelas coisas que Deus tem nos dado. Então, acorde de manhã e agradeça. E se você está com um dia triste, com algo que está te incomodando, que você esteja deprimido, olha na cruz. Olha o sofrimento que Jesus passou por mim e por você. Ele passou por tudo isso para que você pudesse ter paz, para que você pudesse ter saúde, para que você pudesse ter vida. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele venceu a dor, a vergonha, a humilhação, para que você pudesse ter uma vida de paz, para que você alcançasse a salvação. E eu te falei no bloco anterior que eu te falaria agora o que você teria que fazer para alcançar a salvação. Salvos. Quem você acha que pode ser os salvos? A palavra de Jesus diz que Jesus, ele é o único caminho, que somente através dele nós podemos alcançar ao Pai. Então quer dizer que para eu ser salvo, eu preciso conhecer a Jesus. Para eu ser salvo, eu preciso aceitar Jesus na minha vida, como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso ter uma separação das coisas do mundo. Eu preciso me santificar, porque a palavra diz que sem santidade não veremos a Deus. Existem dois caminhos, o largo e o estreito. O largo é o da perdição e o estreito é aquele a qual você alcança a Deus. Vamos supor que o caminho estreito é um caminho cheio de espinhos. Você vai passar e os espinhos vão estar te espetando. Você vai chegar no final desse caminho todo ferido, todo machucado. Mas você vai chegar no fim desse caminho com a grande presença de Deus, fortalecido. E você vai chegar convicto que você está no caminho da salvação. Então, para você,
alcançar o caminho da salvação, primeiramente, você tem que convidar Jesus para dentro da sua casa, Jesus para a sua vida. Coloca Jesus na sua vida. Porque Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho ao qual nós vamos alcançar a Deus. Por isso, ele veio em sacrifício, ele veio para nos ensinar e ele ensinou. Se você procurar ler, meditar na palavra, você vai saber como você vai se comportar, como você deve proceder para que você possa alcançar a salvação. Amém? Que você possa entender de que forma você alcança essa paz interior dentro de você. E quero te lembrar que a nossa vida não é aqui. Nós preparamos e superamos obstáculos, superamos tentações, nos separamos do pecado para alcançar a graça de estar ao lado e na presença de Deus. Que é a coisa mais maravilhosa. O mundo está todo em conflito. Estamos passando numa época em que nós não sabemos o que fazer, o que pensar. São tantas informações, são tantas coisas que falam. E eu quero te dizer, não acredite em tudo que você ouve, mas acredite na palavra. Vai para a palavra do Senhor, vai para a palavra de Deus. Leia a palavra dele que se encontra na Bíblia Sagrada. Através desse livro, você vai ter todas as respostas para a sua vida. Então, não perca a oportunidade de estar transformando a sua vida nesse dia de hoje. Esse momento de fé é para que leve esperança aos corações que estão desesperançados, corações que estão amargurados, tristes, pessoas estão em guerras, pessoas agredindo umas às outras por pouca coisa ou quase nada. E eu volto a lembrar os mandamentos que Jesus ele nos deixou, que Deus deu para que nós pudéssemos obedecê-los. Que os dois principais são amar a Deus sobre todas as coisas e o mundo não tem mais Deus. O mundo não ama mais a Deus. O mundo tem se afastado de Deus. E o outro mandamento é amar ao meu próximo como a mim mesmo. Será que estamos fazendo isso? Não conhecemos mais os nossos vizinhos. Não sabemos nem quem são eles. Não tratamos bem os nossos companheiros de trabalho, nossos colegas de trabalho. Dentro das nossas casas estão em guerra, pai contra filhos, filhos contra pais. O que está acontecendo? É a separação do homem de Deus. O homem não tem colocado mais o Deus na sua vida. Deus ele tem sido deixado de lado. Deus tem sido colocado num cantinho e deixado lá. Às vezes eu me lembro, às vezes eu vejo ele ali, eu olho para o livro, olho a Bíblia, mas eu não tenho praticado. E aí nós queremos que as coisas estejam boas, que as coisas aconteçam em nossa vida, que milagres acontecem em nossas vidas. Não vão acontecer. Porque se você não buscar um relacionamento íntimo com Deus, você não vai ter paz, você não vai ter sucesso. Porque sempre que você conquistar algo, vai ter um vazio dentro do seu coração. Porque é a falta do amor de Deus por nós, ou do nosso amor por Deus, do Criador, do Pai, né? A paternidade. Nós, como filhos, nós precisamos do nosso Pai cuidando, guiando, direcionando, nos aconselhando. Porque sem isso, o vazio se torna muito grande dentro de nós. Não perca seu tempo. Não ache que você não tem mais conserto, que não tem mais jeito para a sua vida. Porque Jesus ele se sacrificou para que você pudesse ter vida e vida com abundância.
Então não pense que tudo acabou, que tudo está perdido. Ainda há esperança, ainda há um conserto, ainda há tempo, porque vai chegar o dia que muitos vão querer ouvir falar de Deus, muitos vão querer ouvir uma pregação e não vai ter mais ninguém para pregar. Então aproveite enquanto é tempo, enquanto dá tempo ainda de você buscar a Ele. Porque se você buscar, você vai encontrar. Mas vai chegar o tempo que você vai buscar e você não vai mais encontrar. Então eu te convido hoje a fazer parte dessa família, a fazer parte da família de Deus. Venha fazer parte dessa grande família e ver que tem, né, através da palavra, através da presença de Deus, as coisas vão mudar. Muitas coisas mudarão na sua vida. Vai trazer paz, consolo, restauração. Não perca essa oportunidade que Deus está te convidando, que Deus está te chamando, que ainda dá tempo. Venha conhecer Jesus. Busca Ele para a sua vida, para a sua presença. Esse bloco eu finalizo aqui com essa palavra e daqui a pouquinho a gente volta novamente para continuarmos essa meditação e para continuarmos esse momento de fé para o meu e o seu coração estar transbordando com a graça de Deus. Continuarmos a nossa meditação, esse momento de fé e continuar levando até você um pouquinho de esperança nos corações que estão tão tristes, muitos corações desesperançados, achando que não tem mais jeito. Agora eu quero meditar com vocês em Isaías 55. Todo povo é convidado a procurar a salvação. Vamos lá, Isaías 55, no versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. 55, Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e a faz produzir, e brotar, e dá semente ao seu semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Amém? Então, assim como a palavra, ela está dizendo, procure a Deus enquanto há tempo, enquanto você ainda pode achar. Porque vai chegar um tempo em que não vamos achá-lo mais, porque ele vai se retirar. Essa é uma outra história que no próximo momento eu prometo que eu trarei, vos esclarecerei sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos e que gera em Apocalipse, que é uma palavra bem complexa e que muitos têm medo. Mas o cristão salvo, ele não tem medo dessa hora, porque é o encontro com o Senhor.
Então vamos buscar a Deus enquanto podemos achá-lo. Retornar à presença de Deus. Retorna a presença de Deus para a sua vida. Busca Ele, porque Deus, Ele tem algo para você. Deus, Ele está esperando você fazer um convite a Ele, para Ele poder entrar na sua vida e transformar todos os seus caminhos, curar todas as feridas. Jesus, pelo sacrifício, Ele derramou na cruz o seu sangue inocente. E esse sangue, Ele pode nos curar, nos libertar e nos fazer pessoas melhores. A partir do momento em que nós nos entregamos para Deus, entregamos a nossa vida para que Ele possa controlar, as coisas se tornam mais fáceis. A gente consegue as coisas que você vai olhar, fala assim, nossa, como eu consegui passar por tudo isso e chegar até aqui? Mas é porque tem algo sobrenatural envolvido sobre nós. Tem algo que muitas vezes as pessoas não entendem. Se você não tiver uma busca, uma intimidade, você não vai entender os mistérios de Deus. As coisas que acontecem em nossas vidas, quando nós mergulhamos na presença de Deus, quando nós depositamos toda a nossa vida no altar de Deus, as coisas começam a melhorar, começam a acontecer e muitas vezes nós não vamos entender o que aconteceu. Porque eu passei por tudo aquilo e consegui chegar até aqui em abundância, sem faltar o pão, o alimento na minha mesa, sem faltar trabalho, porque essas são as maravilhas daquele que tem uma comunhão com Deus, que tem uma fidelidade a Deus, ele pode experimentar na sua vida. E é esse convite que Jesus faz para você nesse dia de hoje. Que você venha experimentar o gozo de estar na presença dEle, o gozo da paz, o gozo que você vai encontrar quando você buscar, quando você tiver a intimidade, quando você se humilhar na presença dEle. Porque muitas vezes nós estamos vivendo num mundo que está na sua autossuficiência. Estamos vivendo num mundo onde quem impera é o eu. Eu quero, eu posso. E nós nunca envolvemos outros, o nós, o meu próximo, mas eu, para o meu bem, eu posso fazer qualquer coisa. E não é bem assim, meu irmão. A gente não pode alcançar algo destruindo a vida do outro, passando o outro para trás, fazendo as coisas erradas para alcançar uma glória. Isso não é verdadeiro. Isso é trapaça. E nós sabemos que isso não agrada a Deus. Mas quando você vive uma vida verdadeira, sem mentira, transparente, honesta, sem mentira, é algo que você agrada a Deus. E através disso, Deus ele vai te recompensar. Deus ele vai trazer várias recompensas. Então vale a pena ser justo. Vale a pena realmente se sacrificar. Quando nós vamos para a presença de Deus, nós vivemos muito através de renúncia. Eu preciso renunciar àquilo que não agrada a Deus. Eu preciso renunciar àquilo que me afasta de Deus. E muitos acham que isso é escravidão. Ah, não, eu não vou servir a Deus porque eu não quero deixar de viver a minha vida, a vida é tão curta. Mas eu quero te falar, a vida pode ser curta, mas a eternidade, já diz a palavra eternidade, onde você vai passar ela? Você quer passar uma eternidade no paraíso, com paz e gozo, ou você quer passar uma eternidade queimando num fogo eterno, num sofrimento eterno? Parece ser conto, céu e inferno, muito hoje não falam mais sobre isso, mas eu quero te dizer que ainda prevalece a palavra de Deus. E tudo que está escrito
vai acontecer. Tudo está escrito, nenhuma vírgula passará. Então eu quero te dizer que você pode até não acreditar, você pode até não querer, mas um dia todos estaremos de joelhos e glorificando o nome de Deus. E quando isso chegar, já é para julgamento. Quando você vir a ver Jesus, é porque Ele vai julgar tudo o que fizemos, tudo o que falamos, tudo o que pensamos. Então, não seja autossuficiente, mas volta a meditar, volta a ter um pouquinho de razão, como que eu posso falar? Quando você vai meditar, você vai descobrir o que é verdadeiro, o que é falso. Para de ser Maria, vai com as outras, de seguir só aqueles que falam e lideram. Mas quando a pessoa falar, medita, busca, pesquisa, consulta para saber se aquilo é verdadeiro. Muitas vezes nós seguimos coisas que não provêm de Deus porque nós temos preguiça de questionar, de meditar, de pensar. O ser humano hoje está preguiçoso. Hoje nós vivemos à base de um celular, de uma calculadora, escondido atrás de uma internet. Nós não queremos mais pensar. Está todo mundo preguiçoso. E com isso, é mais fácil você ouvir, seguir, do que você buscar o que é verdadeiro, o que é correto. Então, vale a pena a gente descobrir a verdade. Que João 8:32, se eu não me engano, João 8:32 diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela quer te libertar das mentiras contadas pelo mundo. Ela quer te libertar das amarras que o tempo ou que as histórias vêm colocando e te envolvendo num emaranhado de mentiras. Mas em João 8:32 te convida: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa verdade está aqui na palavra de Deus. E quando passamos a ler e meditar sobre ela, nós vamos descobrir quantas coisas nós fizemos errado. Quantas vezes nós carregamos jugos que não era nosso e que nem era preciso eu carregar. Eu quero te dizer que quando Jesus se sacrificou na cruz, foi para nos trazer a liberdade para adorar, para fazer uma escolha de servir a Ele livremente, por vontade, porque Deus ele dá o livre-arbítrio. Você não é obrigado a segui-lo, mas Ele quer uma adoração verdadeira. Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Quando nós o procuramos e buscamos conhecer verdadeiramente a Deus, nós descobrimos tantas coisas, e às vezes nós olhamos quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu fiquei acreditando em coisas que não eram verdadeiras. Para finalizar essa meditação de hoje, eu quero te convidar a ir em Mateus 11, capítulo 11, no versículo de número 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. No capítulo 11 ainda, no versículo 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele te convida. O fardo está pesado? Está difícil de carregar? Então,
Eis aí o convite de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele te convida para você trazer todos esse jugo que você tem carregado. Deposita sobre ele. Deposita sobre ele a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua falta de esperança, a sua falta de fé, as suas dúvidas. Deposita sobre Jesus e ele vos aliviará, porque ele quer ser seu amigo. Jesus, ele quer ser seu amigo íntimo. E essa meditação de hoje foi para levar um pouquinho de esperança no seu coração. Espero que ela tenha alcançado e que você possa ter se fortalecido através dessa palavra. Voltaremos novamente em outro panorama para continuarmos um momento de fé e levarmos mais até você, mais palavras de conforto, mais palavras de fé, de esperança, e que nós possamos a cada dia nos fortalecer na presença do Senhor e que Ele possa ir até você, consolar seu coração. Desejo que Ele traga a libertação de todo o teu sofrimento e que a partir de hoje você possa viver uma nova vida, uma vida de fé, uma vida de esperança e uma vida voltada totalmente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a cada um de vocês que me assistiram, que esteve junto comigo nesse momento de fé, e até a próxima. Estaremos novamente aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Obrigada e tenha um grande dia e que a partir de hoje a sua vida se torne cada dia mais fortalecida. Obrigada a todos.